A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Vamos estar lendo lá em Hebreus capítulo 11, nós vamos ler alguns versículos alternados. Vamos no primeiro versículo. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Vamos lá pelo versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avanço de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Vamos lá para o versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso, até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuramente o recobrou. A palavra do Senhor, ela vem nos dizer que pela fé nós conseguimos vencer todos os obstáculos que têm aparecido em nossas vidas. Todos os dias nós encontramos problemas, encontramos dificuldades, mas todos os dias também nós temos a vitória. E infelizmente nós temos em nosso coração só de reclamar: está acontecendo isso e isso comigo, estou encontrando tantas dificuldades, tantos problemas, tanto na vida financeira, vida pessoal, com saúde, e nos esquecemos de tudo que Deus tem feito conosco ao longo da nossa caminhada. Esquecemos de agradecer a Deus por todas as bênçãos e vitórias que Ele tem nos dado. Nós encontramos sem problemas todos os dias, mas também no final nós encontramos a nossa vitória quando nós permanecemos firmes na presença do Senhor, quando permanecemos firmes na fé. Aí vocês me perguntam: minha irmã, é fácil você falar de fé, você não sabe do que eu estou vivendo, mas eu também passo por problemas todos os dias, eu também passo por dificuldades todos os dias, eu também tenho problemas de saúde, mas eu também sei que o meu Deus, Ele é maior do que todos esses problemas que eu tenho enfrentado. Ele é maior do que todas as dificuldades que eu tenho encontrado ao longo da minha caminhada. O nosso Deus, o que criou tudo que está ao nosso redor e nos criou a sua imagem e semelhança, Ele é maior do que tudo, meus irmãos. E Ele não nos abandona. Ele está do nosso lado. Ele está aqui do meu lado, como Ele está no seu lado. Ele está em todos os lugares neste momento. Mas muitas das vezes nós não estamos com Ele. Nós nos esquecemos de Deus, infelizmente. Nós só vemos o que está acontecendo nas nossas vidas, mas nos esquecemos daquele que nos criou. Nós nos esquecemos daquele que tem o poder para nos libertar. Nós esquecemos daquele que pode nos curar, pois Deus é o médico dos médicos. Deus pode fazer um milagre nas nossas vidas, e Ele tem feito todos os dias. Então, o primeiro passo que nós devemos fazer é orarmos e agradecermos a Deus por tudo que Ele tem feito conosco, e pedir que Ele nos sustente, que Ele sustente a nossa fé, que Ele nos ajude na nossa caminhada, na nossa jornada, que Ele nos ajude a vencer todos esses problemas. Aí nós vemos a história aqui de Abraão. O Hebreus 11, ele cita alguns heróis da fé, porque nem todos os heróis estão aqui na Bíblia, estão em Hebreus 11. Na Bíblia nós temos vários outros heróis que não foram citados, que eram pessoas que passavam por problemas, mas permaneciam firmes na fé. Nós vemos Abraão, Deus disse para que ele pudesse sair de sua parentela e pudesse ir para uma terra onde ele não conhecia, onde ele não sabia como era, mas Deus ordenou, e o que ele fez? Ele obedeceu a Deus. Não é à toa que Abraão é chamado pai da fé e amigo de Deus. Tudo que Deus lhe ordenava, Abraão fazia. E Abraão já estava avançado em idade, não tinha filhos, ele amava a sua esposa Sara, e sua esposa era estéril, também não podia ter filhos, e Deus prometeu a Abraão que Abraão seria pai de uma grande nação. Como que um homem já na idade de Abraão, sua esposa sendo estéril, poderia ter filhos? Mas Abraão não duvidou em nenhum momento de Deus. Abraão acreditou na promessa de Deus, que Deus disse para ele que ele teria uma descendência, se ele pudesse contar as estrelas dos céus e as areias do mar, ali seria a quantidade da sua descendência.
né? Então a descendência de Abraão, que Deus prometeu, seria o quê? Grandiosa, seria numerosa. E Abraão em momento algum lhe duvidou de Deus. Ele sabia que Deus poderia fazer um milagre na sua vida. E Abraão já estava com quase 100 anos. Sara já estava com praticamente 90 anos, quando Deus deu para ele quem? A Isaac. Ele já tinha Ismael com Agar, né? Mas Ismael não era o filho da promessa, o filho da promessa era Isaac, mas Deus não deixou de abençoar, né, Ismael. Deus providenciou alimento para Ismael quando ele saiu do acampamento de onde eles habitavam. Deus abençoou a vida de Ismael, que ele se tornou, né, uma pessoa vitoriosa também. Deus estava sempre do lado de Ismael, mas Isaac era o filho da promessa, era o filho que Deus havia prometido tanto a Abraão quanto para Sara, né? E um dia Deus, né, quis provar, né, o amor de Abraão. E Abraão, qual foi o pedido de Deus? Que Abraão sacrificasse seu filho Isaac. E Abraão, por amor a Deus, ele foi fazer isso, né? Mas ele tinha em seu coração que Deus também tinha poder de ressuscitar o seu filho Isaac. E quando ali Abraão já estava, né, montou o altar, durante a caminhada, sempre Isaac perguntava assim: papai, onde está, né, o cordeiro, né, para o sacrifício? E Abraão sempre falava: Deus proverá para si um cordeiro. E quando chegou lá, edificaram o altar, e Abraão, né, colocou Isaac para o sacrifício. E quando Abraão já estava pronto para sacrificar o seu filho, ali veio a palavra do Senhor que ele não fizesse aquilo, que o cordeiro estava, né, atrás dele ali no arbusto. E ali Abraão e Isaac, né, sacrificaram e adoraram o nome do Senhor, e Deus viu o quanto Abraão realmente o amava. Será que se hoje Deus viesse para nós e nos mandasse para o país mais pobre, né, do mundo, será que nós iríamos? Abraão com certeza iria, porque onde Deus mandava Abraão colocar os seus pés, Abraão colocava. O que Deus mandava Abraão fazer, Abraão fazia. E de Abraão foi abençoado por tudo. E de Isaac, né, veio Esaú e Jacó. De Jacó vieram as 12 tribos de Israel, né, e ali foram aumentando, não é? A família de Abraão foi crescendo e foi se tornando numerosa, e a promessa do Senhor, ela veio a Abraão no tempo certo de Deus. Então, meus irmãos, Deus tem uma promessa nas nossas vidas. Deus tem uma promessa de vitórias nas nossas vidas. E nós devemos orar, glorificar, exaltar o nome do Senhor e aguardar, porque tem o tempo certo de Deus. O meu desejo, às vezes, não é o desejo de Deus, porque o desejo de Deus é muito maior do que aquilo que eu tenho no meu coração. Assim como é o seu desejo. Às vezes sua vontade, o seu desejo, o seu sonho não é o sonho que Deus tem na sua vida. O sonho de Deus é muito maior. Então nós devemos aguardar e ter fé. É uma palavrinha pequena, com apenas 2 letras, mas a fé, ela vem de Deus. A fé, ela é um dom de Deus em nossas vidas. Nós não devemos só acreditar que existe um Deus, nós devemos crer que existe um Deus e que Ele pode fazer maravilhas nas nossas vidas. Assim como foi com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Noé, né? Noé trabalhou 120 anos, meus irmãos, para construir uma arca. Naquela época nunca havia chovido em toda a terra. E as pessoas zombavam de Abraão, de Noé e seus filhos, mas Noé permaneceu firme na fé ali e fez o que Deus havia lhe ordenado. Depois veio o dilúvio, né? Noé e sua família, todos foram salvos. Assim também como foi com Ana, mãe de Samuel, também que era estéril, que chorava aos pés do Senhor. Até o profeta achou que ela estava ali, o sacerdote achou que ela estava embriagada num dia que ela foi até o templo orar e clamar ao Senhor, mas não, é porque ela estava chorando, ela estava se colocando na presença do Senhor para que Deus pudesse lhe dar o milagre. Deus lhe deu Samuel, depois lhe deu outros filhos, né? E Samuel foi um grande profeta, foi o último grande juiz em toda a terra, né? Foi o profeta que ungiu os 2 primeiros reis de Israel, né? Que foi o rei Saul e depois o rei Davi, né? Samuel foi abençoado por Deus, como nós também temos outros profetas. Nós vemos Daniel, nós vemos seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego, que permaneceram ali firmes na fé, não desobedeceram em momento algum a palavra do Senhor, e Deus os abençoou, os livrou da fornalha de fogo ardente, né? Livrou Daniel da cova dos leões. Então Deus tem nos livrado todos os dias da fornalha ardente. Deus tem nos livrado de
feras, como leões. Deus tem nos livrado de tantos problemas, mas nós só vemos os nossos problemas, mas não vemos muitas das vezes as bênçãos que Deus tem feito em nossas vidas. Todos os dias, meus irmãos, ao acordar, ao levantar, glorifique o Senhor pelos livramentos que Ele tem lhe dado, pelas bênçãos que Ele tem lhe dado, e peça ao Senhor que Ele continue te abençoando. Jabes fez uma pequena oração e Deus atendeu a oração de Jabes e o abençoou em todas as coisas onde Jabes colocava as suas mãos. Deus abençoava, assim como Ele fez com Abraão, com Isaac, com Jacó e com muitos outros. Deus tem nos abençoado. Quando vamos lá no Novo Testamento e vemos aquele centurião, quando ele chega ao Senhor Jesus e pede para que Ele pudesse curar o seu servo, e ele fala assim: leve-me até a sua casa, né, que lá estarei orando, estarei curando o seu servo. Ele fala: Senhor, basta apenas a tua palavra e meu servo será curado. E Jesus se maravilhou com tamanha fé. Então nós devemos nos espelhar nessas pessoas e vermos que as dificuldades que eles passavam às vezes eram muito maiores do que as nossas. As lutas deles eram muito maiores do que as nossas. E mesmo assim, o que eles faziam? Eles permaneciam firmes na fé. Jesus morreu, foi crucificado, mas o seu povo foi caçado, foi perseguido, mas permaneceram firmes na palavra do Senhor, continuaram levando o evangelho do Senhor. Paulo, de perseguidor, passou a ser perseguido, mas mesmo assim ele continuou levando a palavra de Deus. Então vamos fazer o mesmo, meus irmãos. Vamos levar palavra de consolo a quem necessita. Vamos permanecer firme na nossa fé, mesmo que as lutas continuem, mesmo que apareçam novas dificuldades nas nossas vidas, vamos continuar firmes na fé, que nós vamos conseguir a nossa vitória, que nós vamos alcançar os nossos objetivos, que nós vamos conseguir vencer todas essas dificuldades, vamos conseguir vencer todos esses obstáculos que vão surgindo na nossa vida. Jesus não vai deixar o nosso navio afundar, Jesus não vai deixar que nada de mal nos aconteça. Vamos permanecer firmes na nossa fé. Não deixe a sua fé diminuir. Quando Jesus fala que a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, o grão de mostarda é o menor grão que existe na face da terra, nós vamos conseguir mover montanhas. Quando então essas montanhas, meus irmãos, que vocês estão tendo nas suas vidas, as muralhas que estão ao seu redor, se você tiver fé, você vai conseguir derrubá-las, você vai conseguir vencê-las. Quando você chegar no final da sua caminhada, você vai levantar o seu troféu da sua vitória. Creia, não só acredite, creia, tenha fé no seu coração, guarde essa palavra, fé. Você acha difícil ter fé mesmo passando problemas? Coloque o seu joelho no chão, clame a Deus, converse com Deus. Não é colocando no Facebook que você está passando por dificuldades, não é falando para o seu amigo: estou passando por tantas lutas. Você pode desabafar, mas desabafe também, principalmente com aquele que tem o poder nas mãos para te ajudar, com aquele que tem o poder na sua boca, só de falar assim: estar curado e você será curado, estar liberto e você será liberto, com aquela única pessoa que pode perdoar os nossos pecados, que pode nos ajudar realmente. Segura firme nas mãos dele, que ele não vai soltar as suas mãos, e nem você vai conseguir soltar, porque você está segurando e Jesus também está agarrado às tuas mãos. Agarre a tua vitória, agarre a tua promessa. Jesus tem uma promessa nas nossas vidas de vitória, então creia que você vai receber essa vitória, assim como Abraão creu que seria pai de uma grande nação. Ele não conseguiu ver o tamanho de sua nação, mas os filhos de seus filhos foram vendo que a promessa que Deus havia feito a Abraão se cumpriu. Então, você tenha fé, creia que a promessa de Deus na sua vida, ela vai se cumprir no tempo certo de Deus. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Deus tem as promessas nas nossas vidas, porque eu sou prova disso. Eu tenho muitas realizações que Ele fez na minha vida, mas não naquele tempo que eu queria, mas foi realizado no tempo dele. E eu sei que eu tenho muitas outras promessas que Ele ainda vai realizar na minha vida, que Ele tem realizado todos os dias. E mesmo mediante todos os problemas que eu tenho enfrentado, mesmo mediante a todas as dificuldades que têm aparecido na minha vida, eu tenho fé que eu vou conseguir vencer, que no final da minha caminhada eu vou levantar o meu troféu, eu vou glorificar ao Senhor pela vitória a qual Ele tem me dado. Senhor Deus e amado Pai,
Aqui estamos na Tua presença, Senhor, para Te agradecermos por todas as vitórias que o Senhor tem nos dado, ó Pai, por todos os livramentos, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido, Senhor. E venho Te pedir, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando a cada um, Senhor, que está vendo este vídeo neste momento, ó Pai, seja qual for a sua dificuldade, seja qual for o seu problema, Senhor Jesus, dê-lhes a vitória, ó Pai, ouça os seus clamores, Senhor Jesus. Que o Senhor possa estar abençoando cada lar, que o Senhor possa estar abençoando a cada vida, Senhor Jesus. Que o Senhor possa estar atendendo a cada oração neste momento, ó Pai. Que o Senhor possa estar guiando os nossos passos, os nossos caminhos. Que o Senhor possa estar derrubando todas as muralhas, quebrando todas as correntes, desatando todos os nós, ó Pai. Que o Senhor possa nos livrando de tudo, Senhor Jesus, que for de ruim em nossas vidas, Senhor Jesus. E que no final da nossa caminhada nós possamos levantar o nosso troféu da vitória, Pai. Que o Senhor possa estar, Senhor Jesus, iluminando as nossas vidas e os nossos corações, trazendo paz. E que a nossa fé em Ti aumente cada dia mais, ó Pai. É o que eu te peço e te agradeço. No santo nome de Jesus. Amém, Senhor. Que todos fiquem na paz do Senhor Jesus e que a fé em seus corações possa aumentar cada dia mais. Amém.